aqui, né? Compartilhando conhecimento. Isso aí, na verdade, é a segunda tentativa, né? Ou segunda tentativa, a gente disseminar a informação na nossa comunidade, nos dois grupos, né? O grupo de Laravel e também de automação comercial, né? Que a gente frequenta lá, o pessoal desenvolve em Delphi, desenvolve em outras linguagens também, né? E o Paulo começou, o Paulo, que não está aqui nesse momento, mas ele que começou, fez o primeiro meetup, né? Falando sobre a área de negócio, né? Compartilhando o conhecimento dele nos Google, Facebook Ads, em como você divulgar a tua empresa, né? Então, a ideia é a gente trazer, eu vou olhando aqui, porque meu monitor está aqui, tá, gente? Mas a minha câmera está aqui. A ideia é qualquer um de nós compartilhar o conhecimento, que eu sei que tem muita gente que tem vontade de compartilhar o conhecimento, tem gente que conhece muito sobre algo nos grupos, nesses dois grupos, eu sei disso, que a gente conversa aí no privado também, né? E tem gente que é meio tímido para falar, ou tem gente que não tem oportunidade. Então, a ideia é fazer agora, entrar numa sequência de meetups, né? Os formatos a gente vai testando, então essa aqui é a versão beta, a inicial foi a versão alfa com o Marcelo, então a gente vai melhorando o formato, né, com o tempo. Então, eu agradeço também aí o Marcelo, que se dispôs, né, a compartilhar o conhecimento conosco aí do estudo dele, sobre a arquitetura de software, né? O porquê estudar, que é algo importante, né? Segundo o que ele acha, né? Ele vai tentar nos convencer disso, ou pelo menos por que estudar arquitetura de software e por que utilizar, por que adotar, quais os benefícios que isso traz dentro do projeto. Beleza? Então, Marcelão, é contigo aí. Acho que o Sam já está gravando, né, Sam? Uma coisa, quem puder manter a câmera aberta, é legal para quem está apresentando ter um feedback visual. Isso é da galera da parte comercial, sabe como é que funciona. Quando você está falando com o cliente, a melhor coisa que tem é você ter o visual para ver se está agradando. Quem puder sentir à vontade, deixa a câmera aberta. Quem é mais sucio, mais reservado, pode ficar à vontade em ocultar também, beleza? Marcelão, é contigo aí, meu. Valeu, vou apresentar aqui rapidinho, então, aqui. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tua tela aí, né, Marcelão? Beleza, tá conseguindo ver direitinho, né? Fechou, eu tô vendo bem. Beleza. Apesar do título estar um pouco diferente, da pergunta também estar um pouco diferente, né? Acabei mudando aqui de última hora porque eu achei que fomentava mais essa questão do porquê usar e de como a gente usa, né? Então, basicamente, me introduzindo, eu sou o Marcelo, sou aqui de Brasília, eu trabalho com desenvolvimento há mais de 4 anos já, né? E aí eu escolhi esse tema para apresentar porque eu acho muito interessante, de verdade, assim, né? Assim como tem gente que gosta de banco de dados, tem gente que gosta de CSS, tem gente que gosta só do JavaScript mesmo, né? Eu gosto muito da questão da arquitetura, de como a gente pode brincar com ela e, ao mesmo tempo, ela dá o retorno para a gente. Até como a pergunta mesmo diz, né? Como a arquitetura correta pode salvar ou condenar o meu projeto. Né? Passa aqui. E aí começa aquela pergunta, né? Mas o que é arquitetura, né? Eu lembro que quando eu comecei na faculdade, eu tinha milhares de perguntas de saber o que é isso, o que é aquilo, o que era um back-end, o que era um front-end. Eu não sabia nem responder o que era uma coisa da outra, né? Mas com o tempo eu fui aprendendo, né? Então, um conceito bem simples do que é uma arquitetura, eu peguei de um autor chamado Martin Fowler, muito bom, por sinal, que diz o seguinte, né? Uma boa arquitetura não causa um impacto imediato, mas uma arquitetura errada é a maior contribuidora para o aumento de código sobressalente, né? Então, resumindo mais ainda isso, uma arquitetura é uma forma de agrupar a sua lógica e arquivos também para você manter um sentido na sua aplicação, né? Então você tem milhares de métodos e nenhum deles teoricamente é correto ao seu sistema, porque tudo depende muito da sua regra de negócio, que a gente vai ver mais para frente, né? Mas isso aqui, essa frase aqui resume bastante o que a gente pode entender de arquitetura.
né? Então, pensar sempre uma arquitetura correta, uma arquitetura que atenda o seu projeto é o mais importante. E nessa imagem aqui, apesar de estar em inglês, explica muito bem o que é. No primeiro símbolo, a gente tem uma matriz com duas cores, né? Onde o azul são as features que a gente vai criando e de marrom o tempo que a gente gasta para desenvolver. Né? E como pode ver, a gente gasta quase a mesma coisa ou mais de tempo e esforço para produzir uma nova feature do que com uma arquitetura simples, que é onde a gente gastaria tempo apenas desenvolvendo uma nova funcionalidade. Né? Eu vou apresentar basicamente alguns exemplos de arquitetura dos mais simples, porque é um assunto extremamente extenso. Né? Tem pessoas que fazem mestrado, doutorado em cima disso, então é um assunto bem profundo, porém uma introdução é bem simples e nada complexo. Né? Vou mostrar aqui agora alguns exemplos. E acho que para começar, o mais simples de todo, e também acho que o mais legal de se ver mesmo é o MVC, né, que é o Model View Controller, onde foi o que consagrou o Laravel e alguns outros frameworks, como o Django também do Python, que é basicamente uma view, na verdade, que representa uma model que acessa um controller que acessa o banco de dados, né? A lógica fica totalmente dentro do controller e aí daí a gente vai direcionando do que a gente precisa, né? Apesar de ser muito simples, também é a mais famosa e a gente encontra muito, né? E aí a gente vai para os prós e contras, né? Dessas e de outras, né? Os prós do MVC é o desenvolvimento veloz. Realmente não tem como você negar isso, né? No próprio Laravel, por exemplo, você consegue criar uma model, view e controller, tudo no comando só do Artisan, né? Então é muito simples e realmente não tem como. Ah, mas aí meu usuário, eu não quero que ele se chame, que tenha um atributo chamado name, mas sim nome. Então você vai lá na sua model e altera. Então a manutenção é muito simples, você consegue ter uma flexibilidade de código muito fácil, né? E ele é um boilerplate. Um boilerplate é um termo em inglês para algo que já está pronto. Ou seja, eu tenho um usuário, eu queria uma model de registro. Literalmente, você copia o model, o usuário para registro e tudo funciona. Então é algo muito bom no MVC que você dificilmente encontra em outros modelos. E você encontra, mas não tão simples, né? O MVC realmente veio para dar muita velocidade e muita agilidade no desenvolvimento também, que é o que muitos gerentes procuram hoje, né? Porém, os contras disso, né? Quando você usa o MVC mais simples do Laravel, usando uma Model View Controller, essa view pode ser tanto a Blade como o front-end separado, a complexidade vai aumentando à medida que você tem mais models, a sua lógica de negócio aumenta muito e principalmente essa dependência da model e da controller, que se você retirar qualquer um desses dois, o seu sistema não funciona. Você precisa de uma model e de uma controller, né? Apesar de tudo, ainda é uma arquitetura que eu acho muito interessante, deu muito simples, então eu recomendaria para, por exemplo, preciso de um projeto simples de 1 semana, 2 semanas. O MVC é perfeito para você, né? E apresento agora, tipo assim, a arquitetura que eu mais acho interessante, que eu mais gosto, inclusive aqui é o mais trabalho, né? Que é a arquitetura de layers, na verdade, né? Que é por camadas, onde a gente separa por camadas cada responsabilidade, tendo a camada de apresentação, de domínio ou de negócio, o business, tem vários nomes, e uma camada de acesso aos dados, né? Geralmente ela que acessa os bancos de dados. Alguns diriam que essa arquitetura parece os sete infernos de Dante, né? Mas não tem nada a ver, não. Mas a ideia seria exatamente essa: uma camada de apresentação, uma camada de negócio, a camada de banco de dados e o próprio banco de dados, né? Os prós dela. Esse é muito interessante porque a gente aplica o termo de separação de responsabilidades, do inglês separation of concerns, né? Onde você, em cada camada, você coloca a sua aplicação para ela tem uma determinada função, que a gente também encontra no Solid, né? E, por exemplo, na minha aplicação hoje, eu tenho uma camada apenas para tratar o request do Laravel, né? Ou seja, eu recebo apenas aqueles atributos que estão corretos, os que não estão já são barrados na primeira camada. Na segunda camada, eu aplico a regra de negócio, ou seja, precisa enviar um e-mail, ou precisa fazer uma outra verificação, feito nessa camada de negócio. E na última camada é uma aplicação de acesso ao banco de dados, que no começo a gente desenvolvia com MariaDB
e depois migramos para o Postgres. Então, foi uma camada assim que matou muito do nosso tempo de migração, porque a gente não precisava mudar muita coisa. A gente só precisou mudar algumas coisas do SQL puro mesmo e conseguimos alterar tudo sem nada quebrar, né? Isso também já atende o segundo termo aqui do Pro, né? Porque ela tem uma escalabilidade totalmente controlável. Ou seja, você precisou fazer alguma alteração de banco de dados, ou mesmo, vou usar 2 bancos de dados diferentes ao mesmo tempo, como se você tivesse um multi-tenant, banco de dados com vários usuários e cada usuário é diferente, né? Seria possível nessa arquitetura. E principalmente ela é testável, ou seja, testa só a regra de negócio, ou não, testa só o banco de dados. É uma arquitetura muito boa, né? Problema, quanto mais camadas a gente tem, mais tempo leva para processar os dados, né? Não dá para negar isso. Então, se eu tenho um tratamento no primeiro, na segunda e na terceira camada, o tempo vai sempre se incrementando e à medida isso vai crescendo cada vez mais, né? E ele é complexo para desenvolver. Isso demora bastante tempo. Eu lembro que eu levei quase um mês para desenvolver uma arquitetura toda assim, e é algo muito além da sua regra de negócio, porque você pensa um pouco à frente, mas ao mesmo tempo você não pode ir tanto à frente, porque o seu sistema não vai usar aquilo, né? Então, tem que estar sempre analisando junto com as suas sprints, suas próximas tarefas, para ver como que deve ser feito. Então, uma arquitetura muito poderosa, mas tem que saber usar, porque senão vai ser aquela história de matar uma formiga com uma bazuca. Não tem a necessidade, né? E a próxima é essa de microservices, que fez muito sucesso ultimamente, ainda faz muito sucesso. E ultimamente todo o gerente de software fala, microservice, microservice. Mas aí perguntam, mas o que é microservice? Eles mesmos não sabem explicar o que é. Alguns sabem, não são todos, né? Mas o conceito de microservice seria de separar pequenas partes da sua aplicação para serem autossuficientes e automatizadas, né? Um exemplo muito simples é o do single sign-on. Para quem não é familiarizado com esse termo, vocês já são familiarizados porque vocês usam o Google, vocês usam o Gmail, né? Então, se você entra uma vez pelo Google, você, ao mesmo tempo, você tem acesso ao Gmail, ao Drive, ao Google Meet, que a gente está usando, você tem acesso aos Docs do Google, ao Google Sheets e, ao mesmo tempo, muitas outras funcionalidades, além de conseguir entrar em outros aplicativos com o Google. Então, como é que o Google meio que fez isso? Ele separou toda a lógica de login em um componente separado e todos os outros em separados. Então, apesar de você conseguir usar os docs dentro do Drive, eles são separados. E cada um tem a sua lógica e eles não necessitam um do outro. Por exemplo, né, você pode baixar no seu celular o Docs e conseguir usar sem Drive, ou vice-versa. Você não precisa de um do outro. E essa é a ideia de separar. Né? E aqui tem um exemplo mais simples, né? Onde o usuário ele tem um acesso a uma SSO, né, de single sign-on, ele acessa uma vez e ele tem acesso tanto a várias aplicações web quanto ao mobile. Então, é um recurso muito poderoso, mas que, como de novo, tem que saber usar nas mãos certas, né? Porque senão você acaba exagerando na necessidade, né? E aí os prós. O desenvolvimento é muito rápido também, porque você trabalha focado em uma só funcionalidade. Num exemplo simples do Google, né? Em vez de eu pensar, poxa, eu vou precisar criar um sistema de login, um sistema de arquivo e um sistema de editor de texto, tudo junto. Não, quero só um sistema de login. Então você faz só o sistema de login, o que é simples. Preciso fazer só um sistema de arquivo também. Só um sistema de editor de arquivo. Tudo separado. E ao mesmo tempo, você pode dividir entre a sua equipe e conseguir fazer ao mesmo tempo, né? E com isso você consegue fazer a integração entre outros aplicativos e outros microserviços, né? E sem contar que ele é focado na regra de negócio. Ou seja, eu preciso alterar alguma coisa no login, como por exemplo no Google, poxa, eu não quero mais que o usuário se logue com o celular, preciso que ele se logue com um token que eu vou enviar pro e-mail dele. Entendeu? Aí eu mexo só nessa questão do login. É bem interessante. Mas aí vem os contras, né? Que nem todo módulo pode ser dividido. Por exemplo, é complexo eu falar aqui de separar algumas coisas do Drive. Né? Por exemplo, o Drive tem um gerenciador de arquivos. Ao mesmo tempo, ele tem um histórico de arquivos que você alterou ali. Isso eu não consigo separar. Poderia? Até poderia, mas não é muito interessante. Né? E ao mesmo tempo, subindo um pouquinho aqui acima, a gente volta nessa última questão dos contras.
né? Que é o tempo de resposta e processamento. Supondo que a aplicação 1 dependa de um dado da aplicação 2, e essa aplicação 2 dependa de um dado da aplicação 3. Então, a aplicação 1 espera, na verdade, todas as dependências da aplicação 2 e 3 responderem para aí sim dar uma resposta para o usuário. Então, é algo que tem que ser pensado antes de ter uma implementação futura mesmo, né? Mas mesmo assim é um recurso muito interessante, uma arquitetura muito interessante também que pode ser utilizada e, e vale a pena dar uma estudadinha nela, né? E aí a pergunta acho que mais importante, né? Apesar de eu ter trago só 3 exemplos, né? Porque é muito extenso, eu trouxe assim um dos mais simples, dos mais que a gente mais conhece, né? A pergunta é se eu devo migrar agora, né? E a pergunta eu respondo com essa imagem, né? Se eu devo mudar a arquitetura da minha aplicação, depende. Se ela já está no ar, não. Mas em um novo projeto, com certeza eu devo ver uma nova arquitetura para isso. Porque a gente vem nessa próxima questão, que depende do quê? Né? Principalmente depende do gargalo. Não adianta eu querer aplicar uma arquitetura de microserviços se a minha lógica é complexa no banco de dados. Por exemplo, se meu banco de dados não está otimizado, se meu banco de dados não está bem otimizado realmente, né? Então o tempo de resposta dele vai ser mais lento, né, do que o banco de dados otimizado, e a minha aplicação não vai ter como responder isso, né? Minha aplicação vai responder no tempo correto, mas o banco de dados que está gargalando, né? Estimar também o tempo necessário. Isso é algo bem complexo também, porque foi o que eu apresentei para o meu gerente, né? Falei, olha, acho melhor a gente aplicar essa arquitetura aqui. Aí me falaram, quanto tempo? Porque a gente não tem muito tempo. Eu falei, olha, umas 2 semanas, um mês aí a gente consegue aplicar tudo, fazer teste em tudo e colocar tudo para rodar, né? Não foi muito do agrado dele, mas a gente conseguiu com o tempo provar que foi o certo, né? E sem contar o esforço também. Volta àquela questão, o meu projeto já está no ar, então eu tenho que mudar tudo. Pode ser que dê muito trabalho para implementar uma feature simples, né? Então o esforço tem que ser levado em conta. E principalmente a necessidade, né? Por exemplo, poxa, meu projeto está rodando, não precisa criar mais nada. E eu só preciso de talvez uma alteração de cor ou alguma alteração de texto, então realmente não há essa necessidade de você mudar a arquitetura, né? Então, é sempre esses pontos que devem se avaliar antes de mexer na arquitetura do software, né? Mas com certeza é bom sempre conseguir olhar essa arquitetura, né? E, e um último texto aqui que eu encontrei, né? Mas que uma boa arquitetura segue pelo menos um padrão de código, e de preferência o Solid, né? E já deixo aí uma dica para quem quiser apresentar aí, fazer uma próxima palestra sobre Solid. Ele é um acrônimo para 5 princípios de padrão de código que são muito bons e, de preferência, eles tornam você um outro desenvolvedor quando você segue esse padrão de arquitetura, né? Ele é um pouquinho complexo, mas ele é muito simples. Porém, eu não incluí nessa apresentação aqui, né? E, e aí volta aquela questão, né? Naquela pergunta de devemos migrar. O que acho que a principal questão é essa, se que a gente deve aplicar, verificar a regra de negócio junto com a aplicação e ver a necessidade de uma arquitetura. Se a gente avaliar que é positivo, então devemos fazer a migração. Se não, simples, né? Aí eu trouxe essa pergunta aqui, por exemplo, né, de uma aplicação simples, mas com milhares de registros, contra uma aplicação complexa com poucos registros. Qual deveria sofrer uma mudança na arquitetura delas? Né? No meu ponto de vista, eu penso que a aplicação simples, mas com milhares de registros, porque provavelmente esses registros não estão sendo tratados no banco de dados, e sim no próprio código. Então, na aplicação simples, que merece uma arquitetura diferente de uma aplicação complexa, com poucos registros. Né? E aqui, assim, já finalizando, é uma das referências que eu tive, né? Principalmente do Martin Fowler, um autor muito bom, porém está em inglês, mas ele explica muito especificadamente cada uma dessas arquiteturas para quem quiser. E tem esse site também do Refactoring Guru e do Source Making. Esses 2 sites eles estão em português e tem livros para comprar, baratinhos também. Estão em português, falando alguns sobre arquitetura de software e outro de software patterns, né, para você aprender algum código melhor, algum código que você queira implementar. Né? E para quem quiser se aprofundar mesmo, tem esse livro do Mark Richards, de padrões de arquitetura de software, onde ele aprofunda muito e tem um conceito muito mais elevado de arquitetura. Esse, por exemplo, aqui eu só consegui achar ele em inglês, né? Mas eu penso que vale muito a pena. E acho que de fim mesmo que você precisa de curiosidade mesmo para sempre pesquisar e de ir atrás de pensar o que é melhor para o meu sistema, né? Que nem na minha equipe lá, a gente tem alguns desenvolvedores de WordPress, né? E realmente não tira o valor deles.
mas a gente falava assim, né, que não faria muito sentido, às vezes, a gente querer colocar, por exemplo, um Elasticsearch num site simples de WordPress, né? Porque o Elasticsearch ele faz a pesquisa em todo o banco de dados, em toda a sua aplicação, ele é bem complexo, atende muita coisa, mas para um site simples, um hot site ali que só informa algumas coisas assim, não faz muito sentido, né? E não tira o valor, mas vale a pena dar uma pesquisada de como funciona e por que se utilizaria, né? E por fim, eu termino aqui falando que a arquitetura é mais importante que código e quem quiser mudar minha opinião aí, tá aberto aí. E é isso aí. Massa, Takashi, muito legal. Deu um overview aí sobre as possibilidades, né? E muitas vezes a gente, principalmente, né, o pessoal que usa, não principalmente o pessoal que usa, mas quem cai no framework tipo Laravel, que tem já o MVC pronto, né? E você foca em resolver o problema, muitas vezes não para estudar o que está acontecendo mesmo, né? O que acontece por trás. Achei bem interessante você ter levantado a questão do que o MVC tem mais camadas, né? E elas criam um processamento maior, né? Na aplicação. Isso é bem interessante. A gente levantar. Essa questão que você comentou de usar outra arquitetura, não sei aí quem mais pode concordar ou discordar disso, mas talvez tenha coloque uma complexidade na hora de você montar a equipe. Com certeza. Isso aí, né? eu diria assim, que não é uma tarefa para júniors, né? É uma tarefa já para um pessoal mais sênior, assim, e também mais por dentro da regra de negócio, né? Não é algo para você chegar na primeira da empresa e falar, não, vamos mudar tudo aqui. Acho que primeiro entender como que é a regra de negócio, como que a sua aplicação funciona, e entender todos os gargalos, né? Para aí sim, né, tentar propor uma solução que atenda, né? Então pode ser uma matéria bem teórica no começo, um assunto bem teórico, mas porém ele, no geral, ele é muito extenso, né? Então você pode ir tanto para a parte do código como só para a parte do processamento, assim, que você só vai ver no real time, né? Então, mas vale a pena dar essa estudada e vale a pena dar essa olhada, sim. Eu até tiro por base a minha passagem agora justamente por isso daí. Eu que vim de uma linguagem do Delphi, né? Que totalmente desktop e tal. E, cara, eu não tinha a mínima noção de MVC, tá? Até trocando ideia depois com o Thiago, com o Bill, com o Clayton lá do nosso curso de automação, os caras falaram, cara, se você vai montar um sistema web, falou, cara, pega uma coisa pronta, você entendeu? E você cai no conceito MVC, que aí você vai começar a respeitar os padrões. Cara, eu comecei a fazer isso. E posso te garantir, cara, o desenvolvimento é muito rápido, cara. Você ganha muito velocidade, você ganha muito, inclusive na questão de você dar manutenção no teu software, cara, fica muito mais fácil. Essa é uma das vantagens do MVC, né? Você consegue criar muito rápido, modificar muito rápido e não precisa de muita coisa, né? Por exemplo, você quer adicionar no próprio Laravel, você quer adicionar você quer alterar um nome, por exemplo, quero que o nome seja sempre salvo no banco de dados em caixa alta. E você não quer mexer no banco de dados, só quer mexer na sua aplicação. Na mesma linha que você cria, você atribui o valor do nome e você altera esse valor, né? Então é muito simples. Marcelo, Opa. eu tava comentando esses dias, né, com o meu sócio, não sei se ele tá online aí, o Jorge, eu tô dirigindo, então, tô falando aqui dirigindo, né, ó o erro, né, mas deixa eu falar, eu tava vendo, né, a gente comentando esses dias, né, porque a gente vai precisar fazer um sistema bem grande e tal, um negócio aí do governo, e a gente comentando sobre o que usar, né, e aí a gente optou usar pelo Laravel, né? E olha que eu não sei merda nenhuma do Laravel, entendeu? Mas eu acho muito bacana, os caras são fodásticos que trabalham com ele e tal.
E aí a gente optou por isso, porque quando você pega alguém assim que já sabe um framework pronto, eu acho que isso aí me veio muito da última live que a gente fez, a gente conversando, trocando umas ideias com o Thiago também. E aí a gente comentou isso, né? Quando você pega um currículo de alguém e fala, o cara, eu preciso que ele saiba Laravel, por exemplo. Você sabe que o cara sabe fazer os padrões, sabe trabalhar direitinho com a ferramenta, não é alguém que tu vai ter que ensinar alguma coisa, né? Você já vai pegar alguém já que já sabe exatamente, já conhece como funciona tudo, a ferramenta. Então isso é muito bacana. Assim, eu vim do Delphi também, igual meu amigo aí. E a gente tem uma ideia totalmente diferente, né? Do que é o MVC, até você realmente começar a usar, entender. É outro mundo. Com certeza. É diferente mesmo, mas é por isso que eu disse, né, que o MVC ele veio para revolucionar, né? Eu não pesquisei a fundo realmente as origens do MVC, né? Porém, eu sei que o cara que inventou, ele achou um pouquinho de dinheiro, viu? Porque não é só o Laravel que implementa o MVC, né? O Django do Python implementa o MVC, o Rails do Ruby também implementa o MVC, e mais alguns outros aí também implementam. Então, ele é muito simples e dá essa flexibilidade muito grande. Pô, deixa eu fazer um adendo aqui sobre a questão do MVC aí. Duas coisas. Primeiro é assim, quando a gente fala de arquitetura de software e padrões de projeto, é algo que às vezes a gente usa e não percebe, às vezes até que está usando, por não conhecer, né? Às vezes você está usando padrões de projeto, ou arquitetura, mas sem conhecer o conceito, você usa sem saber que está usando, entendeu? Outra coisa também é com relação a essa questão de MVC, desktop, só complementando aí, o Delphi, por exemplo, que tem muita gente aqui que é Delphi, Laravel, PHP e tal. A gente tem também frameworks muito bons em Delphi, tá? Que usa MVC. E no meu caso foi um pouco estranho porque assim, eu já programo web há muitos anos, mas sempre mais voltado para sites e tal, nunca voltado para aplicação. E eu precisei fazer um CRM para mim e resolvi fazer em PHP. E foi quando eu conheci o Thiago, o Lara. A culpa toda é sempre do Thiago, né? E aí eu desenvolvi usando o Laravel e eu gostei tanto da estrutura que eu montei uma estrutura MVC dentro do Delphi para mim, seguindo as ideias ali do Laravel. Então, assim, a arquitetura você pode usar em qualquer linguagem, em qualquer projeto, desde que ele caiba ali, claro, né? Mas é algo que é muito importante aprender justamente por isso. Você vai analisar cada situação e ver o que encaixa e utilizar o que for melhor ali, né? É essa a ideia, né? A gente pegar diferentes aplicações com diferentes necessidades, mas cada uma com a sua arquitetura, né? Um exemplo simples mesmo, por exemplo, esse que eu tenho é uma aplicação que vai gerir mais de 16 mil registros ao mesmo tempo, né? É pouco registro comparado a algumas outras aplicações, mas porém a minha tem um processamento muito grande, então tem que verificar em outras APIs do governo, aí vai uma API nossa também que a gente criou internamente. Então cada necessidade atende uma, né? E é que nem você falou, né? É interessante estudar porque é realmente isso, né? Não muda muito. Dentro do Laravel é PHP puro, né? PHP mesmo assim, aquele PHP de 2005, PHP 5, 4, o 4, 5.4, não era muito bonito realmente mesmo não, né? Mas aí o pessoal foi avançando e criando os frameworks, e hoje o PHP é outra linguagem, entendeu? Oh, o sobrinho subiu de nível, né, cara? Não é mesmo? O sobrinho já não é mais sobrinho, entendeu? É muito interessante isso, né? Eu sei que não é muito falando de arquitetura, mas falando de aprendizado, né? Quando a gente vai desenvolver um software e não tem, principalmente lá, né? Não tem a vivência acadêmica, às vezes você precisa resolver o problema. Você pega uma ferramenta como o Delphi, por exemplo, que é RAD, né? Você arrasta e você coloca ali a regra de negócio tudo junto. Você dá a solução para o problema, né? Mas quando ele escala, você tem um problema gigante para você controlar isso, né? E o legal das arquiteturas é que alguém já se fuzilou em algum momento da vida e falou, olha, eu coloquei isso aqui para rodar e isso aqui funciona. Achei interessante que você falou também da questão de matar a formiga, né, com o canhão, né? Porque eu acredito que quando você vai colocando essas complexidades ou mudando do MVC feijão com arroz, muitas vezes o custo é mais elevado. Não que o custo final seja maior, mas para você começar a brincadeira, o buraco fica mais embaixo um pouco, né?
Eu acredito nisso, né? Igual você vai colocar microserviços, por exemplo, dependendo do tipo da aplicação e do tamanho, você vai quebrar a cabeça para manter aquilo em pé, né? Ou você ou alguém da equipe. Isso custa grana, né, cara? Não tem. Isso, pensando em 3 microserviços, por exemplo, aí você vai ter que pagar, por exemplo, ó, três servidores da AWS diferentes, 3 bancos de dados, né? São 3 serviços que precisam estar sempre no ar. E se for um dependente do outro, aí não faz muito sentido, né? Porque se um ficar fora do ar, não importa se os outros 2 estão em pé, nada funciona, né? A ideia do microserviço é ter um em pé que funcione independentemente e os outros, enquanto está tendo manutenção, eles funcionam também, né? Eu gosto do microserviço. Sou bem chegado nesse tipo de arquitetura. É algo que eu vejo que a maioria tudo parte para isso, né? Porque começar a construir uma aplicação agora, iniciando com o Laravel, né? Provavelmente em 1 ano, 2 anos, 3, ela vira um monolito, né? E acaba que ela vira um monolito cheio de sustentação e SLA, né? São os ambientes atualmente que eu trabalhei, né? Eu trabalhei em 2 empresas grandes agora e os desafios maiores foi chegar lá e falar, cara, a gente tem de organizar essa sustentação aí, né? Organizar esses SLAs. Foi experiências que eu tive com aplicações que começaram bem simples, né? E aí que se tivesse começado com um microserviço poderia ser que hoje o custo seria bem menor, né? Então, o custo hora manutenção é gigante e o tempo que foi perdido na manutenção poderia ser gasto em projetos novos, né? Que atualmente é mais interessante de entregar valor do que pegar algo que parou de funcionar e consertar, né? Sim, exatamente. Aí o Silvio perguntou aqui, ó, em que cenário será que é melhor fugir do padrão MVC e modificar o padrão arquitetural, né? Aí tem milhares de exemplos, mas assim, um do mais simples, né? Pensando, por exemplo, nos microserviços, né? Suponha que a sua aplicação, você trabalha numa empresa em que ela tem 2 produtos diferentes. E aí você pensa, poxa, eu quero, em vez da pessoa ter que criar 2 logins, ter que criar duas estruturas de banco de dados semelhantes, com nome, e-mail e senha, e por outro nome, e-mail e senha, você cria apenas um banco de dados, com nome, e-mail e senha, responsável por fazer login. E esse login vai responder às outras aplicações. Sendo mais específico, o seu front-end 1, quando você acessar ele vai pedir faça login. E aí você insere as credenciais e envia para o banco de dados desse microserviço que vai te retornar o resultado, o token, né? Positivo ou negativo. E o seu front-end 2 também vai fazer a mesma coisa. Faça login, que requisita ao mesmo banco de dados, ao mesmo microserviço, e ele retorna para o seu front-end 2 o token, né? E aí você consegue controlar o usuário que está logado com apenas uma aplicação de login. E aí, por exemplo, você migrou de criar 2 sistemas monolíticos para um sistema de microserviços, né? Perfeito, Marcelo. Inclusive, eu fiz uma implementação recentemente disso aí. Porque tem um software mais antigo, software simples, assim, para pequenos negócios, para cupom fiscal, nota fiscal eletrônica, bem simples mesmo, nada robusto. E eu tenho uma aplicação já em SQL Server, já voltada para a indústria e tal. E acontece que eu precisei começar a levar isso para a web, né? Necessidade de todos, né? Tem jeito, todo mundo tá na web ou vai ficar para trás. É fato. E aí o que acontece? Ficou essa questão. E agora? Como lidar com a questão de login, onde um é um banco Access ali, local, e o outro é um banco SQL Server, e muitas das vezes pode estar local, mas pode estar na nuvem. Agora, como lidar com tudo isso? Aí eu pensei justamente nisso. Eu criei um serviço de autenticação que ele vai gerar o token. Então, eu tenho um banco de dados online que ele mantém os logins. Ele faz toda essa parte aí. E realmente, você falou aí, faz muito sentido. Exatamente. Um outro exemplo assim, mais concreto mesmo é o Firebase, né? Que o Android mesmo utiliza o Firebase, né? Você faz login e usa o Firebase e ele mesmo assim ele retorna para todos os serviços e você consegue controlar muita coisa ali. Ele é bem simples de utilizar, só que ele usa NoSQL, né? O não relacional, mas mesmo assim não tira o poder dele que é muito grande,
pouquinho pago, mas dá para usar com tranquilidade, né? Só se escala aí a aplicação, a brincadeira fica mais salgada, né? A brincadeira fica cara, e aí é melhor você migrar para AWS, né? E criar um banco de dados separados e criar sua aplicação separada, né? Isso aí também não vai dar não só para sua aplicação uma manutenibilidade maior, ou seja, preciso que o cara se cadastre agora com um login, a senha e um token que eu vou gerar também para ele entrar de vez em quando, né? Automaticamente gerado. Aí você mexe também só nesse módulo de login e deixa separadas os seus dois front-ends, né? Aí alguém perguntou também se daria para fazer um sistema em módulos. Também daria. Esse sistema em módulos assim, é meio genérico falar um sistema em módulos, né? Mas daria sim. Você pode separar tanto no back-end quanto no front-end as suas várias arquiteturas, né? Hoje, para ser bem sincero, aí já acho que é para outra palestra, mas o Vue, por exemplo, ele permite você a montar a sua própria arquitetura. Ele não tem uma definição de arquitetura muito, muito exata como o Angular, né? Que também é muito bom, porque ele tem tudo bem definidinho, porém, se você errar uma coisinha, nada funciona. Né? Já no Vue você consegue montar a sua própria arquitetura, dar um nome para as suas pastas, fazer da forma que você quiser. Né? Então, o sistema em módulo também é muito interessante você separar assim, que tem uma manutenibilidade maior também. Me corrijam aí se eu tiver errado, para quem trabalha com microserviço, mas no microserviço a gente tem uma redundância de dados, né? Até porque um módulo não pode depender do outro, né? Sim. O módulo de nota fiscal, se ele precisa os dados do cliente, os dados do cliente estará em vários locais, né? É isso mesmo, gente? É exatamente isso, entendeu? Mas aí quem controla os dados do cliente? Aí é só o microserviço do cliente. O restante ele só consome, né? Com uma pequena API. Entendi. Me veio na cabeça assim uma solução de um RP que tem um microserviço responsável por só emitir nota fiscal, né? Quando ele for conversar com o governo, ele precisa de todos os dados ali do cliente mesmo, né? Então, ele receberia uma informação da venda completa, né? E você persistiria até com o endereço do cliente, de repente, né? É isso, né? Exatamente. Eu vou até expor aqui uma situação que eu fiz também, né, Thiago? Acho que eu cheguei até a comentar contigo. Não sei, talvez alguém pode até dar uma dica aí de melhoria. Eu fiz um microserviço para tratar os notas fiscais ali, só que ele não recebe dados de nada, entendeu, Thiago? Ele já recebe o XML. Aí ele faz o tratamento do XML, alguma regra que tiver ali especificamente, e faz o tratativo lá da transmissão. Se deu sucesso, se deu erro, se tem PDF XML para devolver assinado e tal, enfim. Aí não sei, vocês mais experientes aí, pode dar alguma dica aí. Esse é um pouquinho mais complexo, porém volta naquela, né? Precisa de um estudo um pouquinho mais aprofundado da regra de negócio para a gente bater o martelo e falar assim, precisa disso, né? Mas acho que pode se encaixar na pergunta que o Silvio fez aqui, né? Onde entrariam os middlewares, né? Acho que os middlewares entrariam entrariam um pedacinho nos três microserviços, né? Tanto no seu front-end 1 e no 2, quanto no seu microserviço de login, né? Porque aí os dois, cada um teria sua pequena verificação, né? De está logado ou não está. Só que quem controlaria mesmo seria o microserviço de login, né? Se já está logado, se vê os dados corretamente, ele que faria o controle do banco de dados. Na teoria, quem teria uma maior responsabilidade seria o microserviço de login. Né? E acho que é isso aí. Vocês têm mais alguma pergunta? O pessoal quer levantar mais alguma coisa aí? Eu tenho, igual eu falei, né? Eu vim do Delphi, então desculpa se eu estiver falando besteira aí alguém, entendeu? É só uma dúvida minha. Até que ponto, assim, por exemplo, eu posso criar os microserviços, de fato que isso não vai me atrapalhar na manutenção com mais pessoas por microserviço? Seria assim, vamos supor, eu não sei nem explicar direito, eu acho que seria mais ou menos assim a minha pergunta: quantas pessoas eu precisaria ter para atender um servidor que eu tenha, sei lá, 30 microserviços mais ou menos, assim, para escala? Eu teria mais trabalho com microserviços para
precisaria de mais pessoas ou seria ao contrário, precisaria de menos pessoas para poder dar manutenção? Então, eu acho que isso aí é inversamente proporcional, né? No começo você precisaria de mais pessoas para poder conseguir separar a sua aplicação que está em um bloco todo, né? Em vários pequenos pedaços que são independentes e autossuficientes, né? E depois você precisaria de menos pessoas para dar manutenção, porque teoricamente o seu código já está pronto, o seu serviço já está pronto, né? Então, mais pessoas no começo para conseguir separar e conseguir cada uma criar a sua independência, e depois menos pessoas porque só vai precisar dar uma manutenção ou outra. Sim, sim, é isso aí mesmo. A ideia é ter e no início mais pessoas. É mais difícil você entregar no início. Depois que tiver tudo pronto, você entrega uma tarefa mais rápido do que quando você estava começando o início do microserviço, né? Exatamente. Aí, que nem aquela coisa que eu mostrei no começo do slide, que uma boa arquitetura, ela não traz um impacto imediato, né? Quando você, se você chegar no seu gerente ou no seu cliente e falar assim, olha, eu quero mudar a arquitetura, quero botar um microserviço. Aí a primeira coisa que vai te perguntar, ele vai falar assim, tá, mas o que eu vou ver? Aí você vai falar, você não vai ver nada, né? Porque vai ser só código, né? Você não vai ver nada no front, você não vai ver nenhuma funcionalidade nova, né? Mas você vai ver no tempo de processamento, talvez no tempo que você demora para desenvolver alguma funcionalidade mais tarde. Né? Convencer o pessoal de negócios a dizer que isso é um caminho legal a ser seguido é difícil, né? Porque Um pouquinho complicado. eles não vão ver mudanças, né? Você só vai mudar a arquitetura embaixo. Eles não vão ver tela nova, não vão ver o foguete da NASA passando da esquerda para a direita. Então isso atrapalha convencer a galera de negócio a dizer que, cara, esse aqui é o caminho a ser seguido, né? Exatamente. Eu tenho exemplos atuais de sistemas que tem mais de 40 módulos, né? O sistema que eu estou atualmente, a ideia era, o meu conceito era mudar para microserviço, né? Só que não tem como, com o custo que isso vai gerar para mudar, o cara de negócio não está de acordo, né? Então mantém a gente tá fazendo aos poucos, né? Os novos que a gente está criando, que estamos começando a fazer uma separação de módulo, né? Porque o módulo, no final das contas, ele vira um legado gigante, né? Exatamente. Sendo mais assertivo, assim, por exemplo, né? É que nem a gente falar, você tem lá 3 sêniors na sua equipe, né? E tá todo mundo desenvolvendo constantemente novas funcionalidades, né? E aí você propõe que você tem que mudar a arquitetura, e isso vai custar 4 semanas. Na teoria, 12 sprints, né? Que seria um mês de trabalho. Aí é a mesma coisa. O seu gerente não enxerga isso como tipo assim, a gente vai ganhar em tempo de processamento. Ele fala, pô, vou perder 18 mil reais, porque é 3 salários de sênior jogado fora no mês, que não vai desenvolver novas funcionalidades, né? Vai ser só, mas tem que tentar convencer de que vai ser um ganho futuro. E no fundo né? Então, por isso que é tão importante dar uma estudada nas arquiteturas. Cara, 2 coisas que eu achei muito legal. Uma, o Daí falando que vira um monolito depois, né? Então, depois, com o passar do tempo, isso acontece mesmo, realmente isso acontecendo. É quase um sistema que já nasce legado, né? Uhum. Então, isso é complicado. Falando a questão do Alexandre ali, especificamente de servidores, né? Hoje tem solução que você pode colocar na AWS, por exemplo, Lambda lá, que é serverless. Então, você não precisa nem da manutenção do servidor, nem cuidar disso. Ele vai ser uma função, né? Ou um serviço lá que pode... ele sobe conforme a demanda, né? E você pode colocar isso gerenciado para a AWS se você nem se preocupar com isso, desde que ele faça uma única coisa. Então, você já mata isso. Mas também você tem que ir lá estudar o serviço, né? Como é que funciona direitinho. E ele pode ser startado até por uma fila, né, da AWS mesmo, automaticamente ele bater lá no Lambda e fazer a operação que você quer fazer, sem servidor. Então, respondendo a pergunta aí da manutenção do servidor, né, você pode até não ter, se quiser. É sempre bom ter um cara de DevOps, né? Bacana, Thiago, hein? Porque eu sou meio leigo nessa parte, então eu fico meio perdido, assim. É bom ter um DevOps, cara. Ele vai te orientar a seguir, né, esse processo.
Às vezes você tem que saber, eu sou dev, então para mim é difícil às vezes definir uma arquitetura de como que ela vai ser montada, né? Você desenvolve os microserviços, tudo ali, mas o DevOps, a função dele vai ser te orientar a seguir um caminho legal, né? Então aí entra outra questão das funcionalidades da tua equipe, né? Quem tu vai querer ter para te ajudar nessas atividades. É interessante se falar isso, viu, Dailin? Porque às vezes, pra quem não trabalha com a equipe, né, com a equipe grande, com a equipe definida, não entende, né? Às vezes porque é um outro cenário mesmo, né? Quando você tem as responsabilidades de cada um, do time, né? E a gente vê muito em automação comercial, assim, 1, 2, 3, e a gente vai aprendendo conforme vai tomando na cara, né? Vai entregando errado, né? E então, às vezes, é uma realidade diferente, assim, pô, lá, a questão do DevOps mesmo, né? O conceito do DevOps, muitos aqui não tem na equipe, ninguém que vai fazer essa parte, a não ser o próprio dono da empresa aí, de repente, né? Principalmente as de automação, né? Interessante isso. É mais ou menos isso mesmo, Thiago, o meu cenário. A gente vai aprendendo nas porradas. Sim, mas é bom ter alguém na equipe, assim, nem que ele não seja um cara DevOps. Tipo, eu não sou DevOps, mas eu sou desenvolvedor que, às vezes, eu não entrego muito, mas eu sou focado em eu sou dividido, né? Dev e arquitetura. Tanto jogo pro lado da AWS, quanto pro lado do PHP que dá certo. Então, é bom tu ter alguém que faz que ele consegue se adaptar nos dois ambientes, né? E focar nisso. Eu quero saber um cara que entende bem de Linux, né? Um cara que entende bem de Docker, Jenkins, Kubernetes, tudo isso para ele, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o teu custo que tu teria gigante de AWS, ele vai diminuir esse custo com a estrutura que ele vai montar lá, né? É vantagem você ter alguém focado nisso. Porque você vai gastar bem menos. Eu vou já aproveitar o gancho. O próximo meetup vai ser do Euler. O Euler vai falar sobre o Docker, né? O Euler tá aí? Para quem está, né, distante um pouco disso. O Dailin também está na fila para deixar a gente mais avançado, né, Dailin, mais calejado, né? Sim. Eu vou precisar falar com o Euler, que eu vou falar para ele passar um item que eu vou precisar no meu, quando eu for fazer a apresentação, vou reutilizar um item já que ele vai falar de Docker, né? Eu vou aproveitar, fala disso para o de mim, que Docker é vai me muito bom ajudar na minha mesmo. apresentação. Eu não preciso falar. O de Docker é muito bom, você se converte mesmo, viu? Eu, por exemplo, já sou um convertido ao Docker já, que é muito bom mesmo, entendeu? Faz uma religião, né? Com certeza. Não tem como, não tem como, você não seguir, né, o Docker ali, que é economia. Ele vai durar mais um ano, né? No Company. Mudou para Podman agora. Sim, mudou, né? A Mas orquestração, só que, né? mas a Docker já entrou de prontidão, né? E já liberou um WebKit para poder resolver o problema, né? Que ele não conseguia cobrir antes no Kubernetes. Pessoal, só interrompendo aí o assunto, mas eu perdi o timing de entrar. Vocês estavam defendendo o desenvolvimento em microserviços, né? Mas eu acho que, assim, na minha opinião, acho que depende do modelo da aplicação também, né? Porque muitas vezes é tem melhor isso, ter né? um monolito do que transformar, por exemplo, você aumenta demais a complexidade, às vezes, numa coisa que não precisa. E isso aconteceu num projeto que eu estou, na empresa que eu trabalho. O pessoal quis colocar muita coisa, né? Não, vamos pegar o hype de uma arquitetura aí diferente e tal. E aí, quando foi ver, o projeto escalou de uma forma que hoje fica muito custoso a gente parar para refatorar, mudar a arquitetura. E também, do jeito que tá ficando complicado de dar manutenção e inserir novas features, né? Sim. Então, assim, Outro problema vezes... também, às vezes, que acontece, principalmente em framework próprio da empresa, arquiteturas próprias ali que são ideias, A o porra cara do que tem essa ideia, acoplamento é uma merda, velho. o cara que detém isso, o que ele faz? Ele convence alguém lá dentro, as pessoas aceitam, só que depois de certo tempo, o barco tá ali, ele pula fora. Esse é um grande problema. Cara, na moral, o projeto que eu tô, o cara que escolheu
arquitetura, os frameworks para ser Esse é o usado. problema. O cara saiu com 30 dias que começou o projeto. Isso, esse Mano, é aí que Beleza, beleza. o problema não Só é ele realmente não sabia é a usar as arquitetura, paradas, é só quem, ele. é quem definiu ela cai fora do barco. E aí é um grande. E quem tá para manter isso não dá conta porque só o cara fez só o que tava, como se diz, ele não documentou direito, né? Ele daria certo, mas se ele tivesse continuado por mais tempo, rotatividade atrapalha muito, alguns softwares ficarem legais, né? Exatamente. Essa é uma decisão de mudar a arquitetura, é uma decisão que nenhuma boa botanidade aqui, né, que tem que ser levada em conta essas dependências de necessidade, de esforço, de tempo mesmo, né? E é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto com a equipe, né? Até porque mesmo, por exemplo, hoje Sim, eu né? trabalho na empresa que Rotatividade gigante. eu falo assim, poxa, eu não vou sair porque só eu que estou sustentando tudo. Beleza, mas se tivesse mais outros 3 devs, talvez eu pensasse em sair. Será que eles vão conseguir dar sustentação? Então talvez não seja tão bom assim, né? Por exemplo, numa fábrica de software. Geralmente fábrica de software roda demais, entendeu? O pessoal não fica ali muito tempo, né? Um ou outro fica ali mais tempo, né? Porém, os júniors mesmo, os prêmios que o cara colocou aqui, né? Eles rodam demais. Então, não é uma decisão que deve ser tomada de prontidão, nem fora de equipe, né? É uma decisão que também não deve ser levada de alguém que entrou com menos de um mês no time, né? Eu vou fazer o adendo aí essa informação do framework, né, e da arquitetura. Muitas vezes de usar o framework próprio, né? Alguém falou aí, eu ouvi o Dailin falaram, cara, isso é clássico das empresas. Em algum momento da vida, alguém pensou, não, vamos reescrever isso aqui, ó, do nosso jeito, ou não vamos usar o framework, né? Até por medo de dependência, isso em empresas menores, equipes menores, né? Sim. Você ter dependência de lib de terceiros ou alguma coisa assim. Por exemplo, isso não acontece, né? Mas vai que o Taylor teria um jeito do Taylor tirar todo o código, né, do Laravel em algum momento. O que aconteceria, né? Pô, então você está dependendo do cara e você acaba deixando o teu negócio dependendo de alguém, né? E enfim, essa pessoa, essas muitas pessoas resolveram muitos problemas dentro do código. O benefício é muito maior do que esse medo, né? Na verdade, né? O problema é quem botou a ideia não sair. Enquanto ele não sai, tudo flui bem, né? Enquanto ele não sai, tudo flui bem. Depois que ele sai, aí ninguém entendeu mais nada e segue a vida. Exatamente. Aí que nem o exemplo que eu coloquei no chat, né? Imagina se o Laravel deixa de dar suporte ao Eloquent, por exemplo, e muda pro Doctrine, né? Que na verdade foi o inverso. Deixou de dar suporte ao Doctrine e foi pro Eloquent, né? Vai ser uma mudança gigantesca que vai causar muito impacto, até para quem já trabalhou com Doctrine sabe que o negócio é duro ali, comparado ao Eloquent. Hein? Eu trabalho com ele, não fala mal dele, hein? Cara, mas não tem como dizer, né? Doctrine é um pouquinho pesado, mas imagina se ele para disso, né? E aí quem propôs a solução já não tá mais na empresa. E aí o que a gente vai fazer agora, né? Então é algo a Eu ser sou meio levado em radical. Eu consideração. sempre imagino que se tiver uma guerra nos Estados Unidos, bloquear o Google e a AWS, a gente se lasca. Tem isso também, né? Metade do mundo se lasca. E você sabe que a questão do Doctrine que você levantou, né, é a questão de manutenção do código, né? Você apoia a tua aplicação em cima daquilo e o Doctrine mesmo já teve problema para atualizar para o PHP, né, para as versões mais recentes do PHP. E, Paulo, se você está pedindo para entrar aqui, cara, bom, e teve uma resistência ali, sabe? Foi complexo para subir o código e as pessoas até fizeram os testes lá, né? E teve uma dificuldade de aceitação e aí alguém falou lá, olha, ali nas issues, né? Olha, eu tô com muito trabalho ultimamente, eu não tô conseguindo revisar e, pô, caramba, você olha aquilo, né? A empresa tá baseada naquele software, né? E o cara manda lá, olha, agora eu tô muito cansado para isso, para aceitar os pull requests, né? Então, é algo que levanta atenção, né? O sinal amarelo, né? Ou vermelho, de repente, né? Olha, pensar em outra solução. Nós utilizamos lá o Doctrine porque a gente utiliza a chave composta, né? E ele tem essa feature lá que o Eloquent não tem, né? Então,
E a gente falou lá no começo, agora existe essa dependência pro dito cujo aí. Exatamente. Mas aí, voltando na dúvida do Silvio, né, que ele mandou aqui, é bem exatamente isso mesmo, entendeu? Tipo assim, tem que avaliar a necessidade, realmente, né? Por exemplo, eu sei que o Doctrine, em algumas funções, ele é bem mais robusto do que o Eloquent, né? Então, se alguém me propõe, vamos trocar para Doctrine, porque eu já trabalhei, porque ele é mais potente. Poxa, mas a nossa aplicação vai usar tudo que o Doctrine oferece? Mais ou menos. Então, talvez não tenha tanta necessidade, né? Às vezes pode ser que nem meu gerente fale, né? Ele é mais, às vezes é muito preciosismo, né? Você pode querer colocar uma coisa que, poxa, vai ficar muito legal para você, mas pode ser que no projeto não faça reflexo, pode ser que demore muito tempo para implementar, pode ser que no fundo não cause nem impacto nenhum no projeto, fica a mesma coisa, né? Mas também, assim, tem que ver a maturidade da equipe, né, velho? Com certeza, isso aí é algo para... Onde eu tô dando meu exemplo, né? Eu trabalho aqui, a gente tem 2 arquitetos para a empresa, você já vê, né? Sênior, então, só tem 2 também, e uns 4 pleno, o resto é tudo júnior. Então, cara, é complicado você tentar utilizar um framework, tudo que uma ferramenta consegue dar, se a equipe não tem maturidade para isso ainda também. E igual eu tava falando aqui no comentário, né? Júnior tá. Cara, o mercado tá aquecido, a galera tá pagando alto para Júnior, mesmo remoto. E assim, não fica, velho, na empresa. As empresas querem pagar pouco, então a equipe nem amadurece direito, sabe? Sempre entrando gente nova. Exatamente. Né? Então é aquilo, né? Aí nesse caso, vale amadurecer mais a equipe, né? Quando alguém apresentar uma proposta, vale todo mundo sentar para discutir, para pesquisar e nunca tomar de imediato essa decisão, né? Que nem o cara falou, né? Imagina só se todo mundo resolve mudar para AWS, e aí no exemplo do Daily, né? Pô, Estados Unidos entra em guerra, e aí cai todo o serviço da AWS, né? Parou tudo, entendeu? Não tem mais nada. Isso porque você mudou do seu banco local, que ficava uma máquina na sua empresa rodando 100% ligada, né? Para um servidor na AWS que agora você paga e não tem mais sustentação nenhuma. Né? Eu não sei isso não, Thiago, mas acho que... Não sei se tem mais alguma dúvida aí, alguma coisa assim. Eu ia fazer uma pergunta, Paulo. Caiu a conexão. Aí eu reconectei de novo. Minha dúvida é assim: vale a pena se trabalhar, às vezes, ali associado um microserviço com uma outra arquitetura, tipo, por exemplo, o MVC, um exemplo, o MVVM, não sei, no sentido de você mudar ali um projeto meio que muito amarrado e tal, e você quer separar as coisas, organizar. Você acha que vale mais a pena mergulhar e ir direto logo para por exemplo, um microserviço, ou talvez vamos migrar aqui MVC para começar a separar as coisas e aí em seguida a gente dá o segundo passo, porque daí a gente já vai estar amadurecendo, né, o projeto e tal. Ou o que vocês acham sobre isso? Então, Paulo, acho que vai nesse mesmo slide que eu estou apresentando aqui, que ainda estou apresentando, né, que já era para ter parado, que vale a pena ver a necessidade. Por exemplo, tua aplicação ainda vai crescer muito? Vai crescer talvez mais uns 6 meses de trabalho, mais uns 8. Poxa, aí talvez compense pensar uma nova arquitetura. Ou talvez não, tipo assim, estamos já entregando já, falta mudar uma coisinha ou outra, talvez uma lógica, ou mudar uma estrutura de banco assim, talvez não valha tanto o teu esforço que você vai gastar, né? E pensando em você como gerente, né? Pô, em vez de bater no time e falar assim, vamos mudar para microserviço, né? Mas aí isso não vai criar nenhuma feature, né? Na fábrica, por exemplo, onde eu trabalhava, meu gerente falava pra gente assim, ó, vocês não percebem, porque a gente era CLT, mas a empresa só recebe quando ela entrega um produto. Então tem mês que não entrega nada e não recebe R$ 1, mas tem mês que entrega 10 módulos e recebe lá seus R$ 60.000, né? Então, vale ver o quanto o teu projeto está precisando, né? E aí vem nesse mesmo item, né? Pô, teu projeto tem um gargalo no processamento, ou a lógica está muito complexa, muita manutenção, vale a pena. Tem tempo para fazer isso? Vale a pena. Já não tem tempo? Talvez seja melhor só continuar, entendeu? Tipo assim, fazer um remendo ali, para não chamar de gambira, fazer um remendo simples ali,
para conseguir entregar a sua feature, né? E daí avaliar, né? Mas vai que nem aquele meme que eu postei aqui também, né? Depende do seu projeto, né? Se for um projeto novo, acho que com certeza vale você estudar quantas sprints pela frente você tem, de pensar necessidades, integração, por exemplo, com PagSeguro, integração com o Correios API, né? Que é a integração de CEP, de localidade. Então, vale dar uma estudadinha interessante, entendeu? Vou parafrasear um professor meu que dizia: no meio de software, tudo depende. Qualquer pergunta que você fizer, depende. É a resposta. Na dúvida. Depende mesmo. É que nem uma vez um cara me perguntar assim: você trabalha com computador? Eu falei: depende do que você quer. Se quiser que eu arrume sua impressora, aí eu não sei não. Se quiser que eu quer que eu troque a tela do seu computador, aí eu troco. Mas se for uma tela animada, aí já não troco, entendeu? Eu já não sei fazer isso. Então depende bastante, mas no geral é um tema que vale a pena ser estudado, entendeu? Se for para atender uma solução simples, vale a pena dar mais uma pesquisada assim, conversar com o pessoal mais sênior e com o pessoal de negócio para ver o quanto o projeto vai escalar, a complexidade de implementar essa nova funcionalidade, né? Seria mais ou menos isso. Sam, não esconde conhecimento aí, Sam. Falar pra gente aí, cara. Cara, o Sam tá meio que impossibilitado de falar porque é o computador dele que tá gravando lá, cara. E Olha, eu pensei que ele... Não, então tranquilo. Eu aqui vendo o Sam, cara, que eu ver o posicionamento dele. Sempre tem um posicionamento único, assim, que você fica pensando. Eu vou mudar de ideia agora, depois que ele falou. Falando aí das dificuldades, né? A coisa fica mais... depende. Quando você tem na soft house um Capitão Planeta, né? Que é a terra, água, vento. Exatamente, é isso mesmo. mais alguma aí, galera? Uma coisa interessante, né, do microserviço, não sei se a gente falou aqui, mas é a possibilidade de dar uma solução ou várias, né, utilizando outras linguagens de programação, né? Às vezes até mais adequado àquele problema que vai ser resolvido, né? Então, vou dar o exemplo aí da emissão da nota fiscal, né, que é o arroz com feijão, principalmente nosso lá do grupo de automação. Você ter de emitir a nota fiscal ou disparar o e-mail ou algo do tipo com outra linguagem de programação, que não o PHP, né? Ou qualquer outra. Uhum. Exatamente, até porque acho que o governo só está citando Delphi, né? Então tem que ser em Delphi. Se alguém quiser dica, ó, comprei na Amazon. Se alguém quiser dica, esse que é para iniciar com microserviços e esse para pegar o monolito e transformar em microserviços. Muito bom, muito bom. Ô, Dailin, se você puder postar a foto deles lá no nosso grupo, meu amigo, que já fica registrado e com Vou mandar certeza o link direto da útil. Amazon. Usa o exemplo do Uber, né? Como que foi o Uber. É uma Product Owner de lá, né? Montou a arquitetura, ajudou a montar, né? E aí depois escreve o livro. Bem legal. Praticamente como foi o Uber em 2017, né? Como foi a equipe de desenvolvimento lá nessa parte de arquitetura. Foi quando eles mudaram para microserviço. Ok. Quando mais é isso? Isso, galera. Acho que é isso então. Viu, galera? Eu preciso agradecer vocês aí por participarem, né? Foi uma ideia doida e olha que massa. E já surgiu mais conhecimento ainda aí para a gente compartilhar, né? Então, não deixe o conhecimento na cabeça de vocês aí, porque eu sei que a galera entende pra caramba aí e nós precisamos de conhecimento. Eu mesmo gosto de ouvir os outros falar, nem que seja besteira, pode falar. E então, chegamos a 28 pessoas simultâneas, foi bem legal a aderência, assim, gostei, achei massa.
E no dia 3 o Euler, então, vai apresentar sobre o Docker. Quem não conhece ainda ou tem alguma noção, o Euler tem uma coisa bem boa também, bem legal. E a gente teve uma conversa prévia com ele também e vai apresentar aí para nós. Vai ser bem bacana. Gostaria que tivesse esse tanto de gente aí, que é uma oportunidade bem massa. Essa galera aí tá trabalhando, igual o Marcelo aí, tá batendo a cabeça todo dia trabalhando nisso aí. E a oportunidade de a gente ouvir alguém, né, que tá lá no fonte. Às vezes não é muito a nossa realidade, mas sempre impacta, né? Quem tiver também, gente, ideia aí para compartilhar é massa, viu? É muito bem-vinda. Que coloque lá no formulário, vou colocar o formulário de novo ali no grupo. Se tenha mais meetups desse tipo. A ideia é ter mais ou menos a cada 15 dias aí, ou a disponibilidade de quem quiser apresentar. Principalmente sexta-feira, né? O cara quer ficar mais tranquilo, quer ouvir a besteira dos outros, aí vem ouvir nós falar. Pois é, tô sendo bem sincera, falando da minha Já mandei experiência, os né? links já. Eu não sabia muito assim, né? Assim, não que eu não sabia, né? Já tinha um conhecimento prévio, mas foi muito legal, estava divertido mesmo, assim, dar uma pesquisada e montar o slide mesmo. Foi bem interessante, além de agregar mais conhecimento também, né? Eu acabei me perguntando assim, mas qual que é o ponto ruim do MVC? Qual que é o ponto ruim da arquitetura que eu uso no meu trabalho, né? Que para mim ela era perfeita, entendeu? Para mim não tinha melhor que a minha arquitetura que eu tinha pensado lá. Mas tem muitos pontos fracos e tem muitos pontos errados, então foi bem divertido pensar nelas, né? No geral, e acho que esse é o sentimento que a gente pode levar para as próximas, né? De querer aprender mais e até mesmo de algo que a gente pensa que já sabe tudo, né? Ou eu até mandei lá a pirâmide, né, da assimilação, não é assimilação, né? Da assimilação do conhecimento, não é bem esse o termo, né? Mas a gente aprende muito mais quando vai elaborar, né? Para apresentar para outra pessoa, né? Quando você vai lá, estuda, elabora, é quando você fixa o conhecimento, né, em você. E não adianta, você manda a informação para alguém, igual nós aqui, fomos em algum momento 27 pessoas simultâneas, saíram, né, entraram, e lá alguém impactou, não adianta. O cara vai lá pesquisar o que é o DDD, o que é o MVC a fundo, né, usa Laravel superficialmente, vai buscar mais. Então, a gente... Isso é muito show, muito bacana, muito legal. Ou mesmo, né, não querendo contrariar o Dailin, né, mas quando alguém apresentar assim, vamos botar microserviços, você falar, não serve microserviço pra gente. Né? Olha a referência do Dailin lá, cara. Isso aí foi da reunião lá do... post-it lá, só as issue aberta lá. Eu tenho montado a arquitetura aqui de microserviços em post-it. Agora sim. É igual o Rochinol, Sam. Pode falar, fica à vontade aí. Sim, parabéns aí. Valeu mesmo, Jesus. Sim. Aí sim. E massa a aderência da galera. Achei muito legal, assim. A galera já falou, não, eu quero falar, não sei o que, eu quero... Então, foi ali no inbox, ali, né? Pô, eu entendo disso aí, deixa eu ver se eu falo estudando isso e tal. Muito legal, muito massa. E, Marcelão, muito massa mesmo, cara, a apresentação. Foi legal, Marcelo.
Eu Nada, conheço o valeu. Cara, de Marcelo, botar o peito assim para se Thiago, apresentar, né, para A alguém. gente se conhece, Dalinho. Se conhece, a gente pegou eu muito conheço o ônibus junto ainda, Marcelo. pô. Já peguei muito ônibus com esse bicho ainda, já. Já, eu lembro que eu já conversei sobre Laravel com ele lá algumas. A gente nas primeiras ideias não se bateu. Eu não lembro o que, que ele queria fazer, que eu falei, cara, não vai dar certo. Não, bicho, eu tava começando, foi na época da faculdade. A gente fez a mesma faculdade, né? Só que eu fiz análise, ele fez, acho que fez ciência, né? Engenharia de Aí a computação. gente voltava, a gente mora na mesma cidade, a gente voltava de Não, agora mesmo eu ônibus. mudei, pô, tô na cidade do Sam. Aí sim, aí o cara saiu de sobrinho mesmo, o cara não é mais sobrinho, não. Amanhã eu chego aí, eu vou viajar às 6 da manhã, chego aí. Esse cara já Quando é eu mudo pra dono cidade de do fábrica Sam, já. eu que falei, pô, vou tomar outros cafés mais do Sam, falar outras ideias de PHP, a pandemia chega. Eu falei, Que pô. legal, cara. Vocês se conhecem na vida, assim, que doido, cara. Que legal, que bacana. Aham. Cara, pô. O Aí Dailin, pra fazer ô faculdade, a diferença é Thiago, que você consegue ler a documentação em inglês. o Dailin é popular aqui em Ah, eu Brasília. conheço a Ele Naira é também, popular. né? Eu trabalhei com a Naira já. Ele é É popular mesmo, aqui é? em Brasília. É verdade, ele já participou do Campus Party aqui também. Infelizmente não consegui ir, mas foi do caralho. Eu tenho o Dailin como evangelista do PHP, é verdade, né, Dailin? Botou a cara lá várias vezes, né? Discutimos algumas coisas também. Foi muito legal, muito bacana. Não sei Foi. o que é essa. Taylor VR. Exatamente, mano. O Sam é o cara que, quando eu posto alguma coisa no Instagram, ele fica, cara, criou um código novo, o Nutella já põe, já põe no Instagram o código. Um código novo, um story. Um código novo, um story. Nutella.